Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão vendo? Sim, Eu tô, sim. eu Dá tô. para ouvir, Sim, né? Ok. Bom, boa tarde a todas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para dar continuidade nesse tempo tão precioso, né? Como tem sido, assim, edificante. Nós estávamos estudando sobre contentamento e hoje eu quero compartilhar alguns métodos práticos, né? Espero que sejam bem práticos, porque o Senhor Deus, Ele quer que nós nos contentemos com todas as coisas, né? Em Hebreus 13:5 é uma ordem dele, né? De nós estarmos sempre alegres. E quero agora ter uma definição aqui do Hughes, né? Ele fala assim, deixa eu compartilhar aqui. Vou mudar aqui o slide. Ele fala assim, né? Que sobre o contentamento, então ele fala que é aquele estado doce, interior, né? Sereno e gracioso do espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação, né? Então, ele está querendo aqui, ele está falando que é interior, então ele deve estar, o contentamento arraigado ao nosso coração, né? E sereno e gracioso no poder do Espírito Santo, que habita em nós. E nós devemos estar assim com essa disposição sempre, né? De confiar no Senhor em toda e qualquer situação, porque sabemos que tudo vem das mãos do Senhor Deus, né? Então, se a gente deve estar, então, confiantes nessa graça, né, do Senhor. E aqui também, aqui, né, ele também tem um versículo que diz assim, que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como os cabelos trançados, as joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, ela deve estar no seu interior, né? Que não perece. A beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, tá? Então, se nós queremos que o contentamento, né, que ele é um atributo assim interno, que ela assim valorize mais ainda, né, do que a beleza exterior, o que que nós temos que fazer? É cultivar essa beleza interior, né? Então, esse espírito manso e tranquilo, de grande valor a Deus, é esse o valor que vai durar eternamente, né? Então, ele está acima de qualquer riqueza material que a gente queira ter, acumular aqui na Terra, né? Joias, bens, mas o mais precioso, né? Esse caráter, né? Esse contentamento que é de grande valor para Deus e durar para sempre, né? Hum, deixa eu pegar aqui mais um versículo. Muito bem. Agora aqui, o autor, ele fala aqui, né, de três métodos, né, de contentamento, tá? Então, ele fala muito da matemática do contentamento, certo? E essa matemática de Deus, matemática bíblica, né? Então, o primeiro método, né, que a gente vai nos estar adquirindo
o contentamento é por adição, né? Então, como isso? Como é que é isso? Seria, então, adicionar o fardo, o peso do nosso pecado, né? No nosso interior. Então, quer dizer que nós temos que saber que, conforme a gente sabe que na Bíblia ele diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, é muito sábio, certo? Nós sentimos incomodados com o nosso próprio pecado, certo? É, e, e esse deve ser o nosso principal fardo, certo? Não só as nossas, temos as nossas tribulações, né? Sempre, mas o que deve mais nos preocupar é o pecado, porque se nós estivermos livres, né? Libertos do nosso pecado, várias outros, várias outras tribulações, pressões, dificuldade vão estar nos aliviando também, né? Então, se nós estivermos incomodados pelo nosso pecado, que foi removido pela morte de Cristo, ele quem levou a culpa do nosso pecado, em João 1:8-9, né? Ele diz, então, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar. Então, a resposta à aflição que sonda o coração, ele deve vir identificar com esse pecado, né? E se a gente for analisar os ídolos também que há no nosso coração, que vamos estar também é, tendo que enfrentar com essa perspectiva espiritual. Então, o pecado, e não a circunstância, é o maior inimigo. Reconhecer o fato de que o pecado ele diminui os fardos da nossa vida. E a humildade, o reconhecimento do pecado nos capacitam a enfrentar as dificuldades, as tempestades. Então, se você quer ter, então, contentamento, examine seu coração. Sinta o peso do seu pecado. Em Filipenses 2,14 diz, fazei tudo sem murmuração e sem contendas, né? E se a gente for lembrar, ao lembrar um pouco sobre murmuração, a gente vai voltar ali no povo de Israel, né? Que a gente já viu lá em Números 11, como que a natureza do descontentamento e a resposta de Deus para esse pecado. Então, a gente pode analisar, se a gente for analisar um pouquinho antes, né, em Números 10, a gente vê como que Deus ele fazia de tudo para estar ali presente com o povo, né? Ele fez ali as trombetas como sinal da sua presença, depois a nuvem que estava ali acompanhando-o sempre, então ele estava manifestando sempre a presença dele. Porém, a gente vê já no 11, né, como que o povo, então, começou a murmurar, né, lembrando as coisas que eles tinham lá no Egito, que não tinha mais. Então, essa passagem, então, ela vai, então, mostra, então, um relato da provisão e providência de Deus, a presença de Deus com o seu povo, certo? E, e mostra, então, esse contraste, certo? Né? Que, como que o povo, então, se queixou e o Senhor ouviu, acendeu a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então, a gente vê aí como que o descontentamento é algo tão grave, né? Ele implica-se, e ele é um pecado grave, né? Ele implica em esquecer-se da presença de Deus e das suas bênçãos que Deus tinha dado a eles, né? O maná, as codornizes, a presença, o livramento que eles tinham tirado de Deus do Egito, estavam ali, e mesmo assim o povo
murmurando, descontente. Então, isso leva a lembrar dos fatos do passado de uma forma extremamente positiva, né? O que eles estavam fazendo. E também a murmuração está ligada à incredulidade, né? Ele questionando a providência, né? E a provisão de Deus. E então a gente vê que quando nós murmuramos, não cremos que Deus está no controle e questionamos a sua capacidade de cumprir as suas promessas, promessas que ele tem feito para nós também hoje, né? Então, se a gente ficar, né, descontente, a gente pode cair no erro do povo, né, judeu. E agora aqui também, Números 11, ele começa e termina com o juízo, né? Então, a gente já falou como que ele mandou fogo no meio do povo. E Deixa eu interromper, o Tomoko. Você está passando os slides ou não? eu só tô comentando, né? Mas depois eu vou mudar o outro, né? Ah, bom, eu pensei que você estava passando o slide porque eu não estou vendo nenhum. Tá bom, Ah, tá, obrigada. É que Eu eu não saí fiz e print voltei. todos, tá? Tá bom, desculpe. Tá. Então, aqui então, né? Como eu falei, o descontentamento, então, questiona a soberania de Deus, né? E mostra, então, nosso fracasso em nos submeter ao seu senhorio e que merecedor do castigo divino. Então, é isso, né? É, Aí depois, então, a gente vê também que no Antigo Testamento, além do povo, né, de Israel, a gente vê como outros pecados também surgiram, né? É, exemplo de Davi, né? O que aconteceu com ele, e depois, então, porque são as paixões, desejos guerreiam dentro de nós. Então, a Bíblia, então, vai relatando esse caso, Adão e Eva, né? Que o desejo de Eva, então, fez com que Adão e Eva, então, mergulhasse toda a humanidade no pecado, na morte e miséria, né? Gênesis 3:6. Então, por isso que é tão importante, né? A gente ter em nosso coração contente, né? Com o que Deus nos dá e com o que Deus fez nós já novas criaturas em Cristo. E Ele nos dá também o desejo de estarmos sempre ansiando pela Sua presença. Então, nessa santificação, Deus nos conduz aos nossos desejos longe deste mundo e nos direciona mais e mais, né, para o contentamento. E Martim Lutero, ele diz assim, que, né, a forma que Deus não mora na Babilônia, mas em Salém, né, a paz. Então, quer dizer que é na paz que Deus habita na alma, que encontra repouso nele, né? Então, a humildade, o reconhecimento do pecado nos capacita a enfrentarmos essas aflições e assim nós vamos examinar e sentir esse peso do pecado, né? Então, se a gente quer servir ao Senhor, levar outros a reconhecer também o seu peso do pecado, então nós também devemos estar considerando que como nós devemos estar, né, também assumindo esse peso e confessando, entregando a Deus todo o nosso pecado, né, descontentamento, da cobiça, etc. Agora, a outra forma, né, do contentamento é por subtração, né? Então, são duas formas, que seria tornar os nossos desejos compatíveis com as nossas circunstâncias ou condições financeiras, né? Então, a gente tentar buscar os nossos desejos, né, conforme as nossas posses, as nossas circunstâncias, né? Também, Hawks, ele diz que um homem chega ao contentamento não por acrescentar mais a sua condição, mas, pelo contrário, subtrair os seus desejos, de modo de tornar as suas vontades
né, niveladas, iguais às suas circunstâncias. E, e outra coisa também, nós podemos fazer com que os nossos desejos correspondam às nossas circunstâncias. Por exemplo, em vez de nós ficarmos infelizes, porque nós não temos aquele emprego ou aquela situação, então, ficar satisfeito com o que Deus tem feito por nós, né? É, é, o que nós podemos fazer, então, né, para poder obter esse contentamento? Primeiro, orar, né? Pedir que Deus nos aproprie, né, dos nossos desejos sejam apropriados e confessar aqueles desejos que são impróprios. Pedir para que Deus nos dê um coração moldado às nossas realidades, condições financeiras, e pedir também que Deus, então, guarde nossos corações, né? Em Provérbios 4:23, ele fala assim, guarde o coração, porque dele procedem todas as fontes de vida, procedem as fontes da vida, certo? Então, meditar, né? E questionar o nosso coração, se está sendo controlado pela cobiça, pois ela pode, então, né? Devemos então arrancar pela raiz, né? Esses desejos impróprios. E porque tomar cuidado para que não deixe entrar em nossas mentes, em nosso coração. Outra coisa também seria o que a gente vê, divulgações na televisão, propaganda, internet, redes sociais, isso pode inflamar ainda mais desejos do nosso coração. Em Eclesiastes 5, fala assim, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha, né? Então, correr atrás do vento, né? Não faz sentido isso. Tentar elevar as nossas realidades financeiras para que alcancemos os nossos desejos, simplesmente correr atrás do vento. E uma ilustração, né? Se um homem, né? Imagina um homem com uma perna mais comprida, né? Longa do que a outra. Ele não vai conseguir caminhar, né? Assim, vai caminhar com muita dificuldade, certo? E agora, se as duas pernas curtas, né? Além de ser úteis, então ele vai poder estar tendo assim um maior crescimento, né? Uma caminhada espiritual com Cristo será então em umas condições melhores do que querer, né? Ter coisas, né? E acima das suas circunstâncias. E o contentamento agora, né? Nós podemos ver aqui o contentamento por subtração, né? Que outro contentamento por subtração é quando a gente vai desarraigando os nossos desejos ímpios. Então, é aquilo lá, eliminar aquilo que está dentro de nós, né? Que desagrada a Deus. Um cristão contente é alguém que já passou por uma cirurgia radical do seu interior e então arrancou os maus desejos do seu coração, né? Quando a gente tira aquilo que impede, né, o nosso contentamento. Então, o cristão, ele vai estar engajado em uma batalha pelo coração e pela alma. Então, muitos cedem, né, a esses desejos do mundo e, e os desejos do coração guerreiam contra a nossa alma. Então, nós precisamos eliminar. Em Tiago 4, de 1 a 5, né? A quem quiser ler, eu acabei nem fazendo esses slides aqui, deixa eu ver aqui. Mas Tiago, né? 4, de 1 a 5, quem quiser ler,
tiver a Bíblia fácil, poderia até lendo agora. Eu vou ler, então. Tiago 4, de 1 a É, 5. de 1 a 5. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém. Né? Então, a gente vê que esses conflitos externos, eles são sintomas dos conflitos que acontecem no interior, de onde procedem as guerras e contendas, né? Então, eu estava lendo nesse versículo e eu fiquei bem, né? Agora, esse momento que a gente está vivendo, essa guerra lá em Israel, então a gente vê como que aquela ganância, né? O povo querendo aquela terra e brigam ali anos já, né? Por aquela a terra ali, né, Israel, e a gente vê as consequências, né? Quantas mortes, quanta prejuízo, tristeza tem acontecido, né? Então, aqui eu pensei bem esse versículo, né? De que, né, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam a vossa carne? A natureza dessa guerra interior a que leva. Então, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra. Então, o cristão que deseja as coisas do mundo é amigo, né, do mundo, portanto, inimigo de Deus. Então, a solução de Tiago é incontestável. Chegamos a Deus e ele se chegará ao, a, aos outros, né? Então, purificai, né, essas mãos pecadoras e de vós que sois de desejo, ânimo dobre, né? Então, eliminar esses maus desejos dentro de nós. E é o que nós, então, devemos fazer para que haja, então, a paz, né? De acordo com o ensino que Paulo também diz, mortificar, fazer morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno, que é uma idolatria. Então, o cristão, ele não deve alimentar esse mau desejo, né? Nem tratar levianamente. Nós precisamos, de uma forma implacável, modificar, fazer morrer, né? Essas concupiscências, as paixões impuras. Então, aqui, a gente fala aqui o versículo, né? Antiga maneira de viver, né? Contra a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Então, isso é uma conduta, né, prática do cristão. A gente sempre deve estar despindo, né, do nosso velho homem, de todos esses desejos, hábitos, né, que enganosos, né, que corrompem, e renovar, né, estar sendo revestido do novo homem, semelhante a Deus, né, em santidade, proveniente da verdade, né, da palavra de Deus. Então, esse hábito a gente tem que tentar sempre estar utilizando no nosso dia a dia, né? Despir e revestindo, né? Das novas atitudes, de novos hábitos. E, então, a chave, né? Eu vejo para isso tudo é o domínio próprio, né? Então, sem domínio próprio, a gente não vai... É, é, as nossas vidas vão ficar vulneráveis aos inúmeros ataques,
Então, por isso que Deus ordena, né? Reunindo toda a diligência, associar com conhecimento o domínio próprio, né? Que é o controle controlado pelo Espírito, que é um dos frutos do Espírito, né? O domínio próprio. Então, é a chave também que o controle das nossas mentes. Então, por isso Salomão diz, sobretudo que você deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Paulo também, em Romanos, ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Então, qual é a sua predisposição mental, né? A sua mente, ela perdura por pensamentos egoístas, invejosos, ciumento, ou se detém naquilo que agrada a Deus. Então, manter esse foco em Deus, na sua palavra, nas suas obras poderosas, e então, isso de acordo com a palavra de Deus, né? Então, a gente deve estar sempre buscando isso. Bom, é, agora, então, temos também aqui um outro versículo aqui, acabei não fazendo muitos versículos, né? Mas aqui ele fala também aqui, né? Rogo-vos, pois, pela compaixão que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, é isso que Deus quer de nós, né? Que nós possamos prestar esse culto com a nossa vida, né? Nós nos santificando e que a nossa vida seja agradável, né? Que seja para a glória do Senhor, tudo aquilo que a gente foi fazer, né? Um sacrifício vivo, não conformando, né, com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente e assim experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E, então, essas passagens falam, então, de nós revestirmos dessa nova natureza de Cristo, né? Como a gente já falou, né? E também tem um outro versículo aqui, que ele fala também, né? De como aqui, cingindo, né? Os lombos, que é em Pedro, né? Em 1 Pedro. Cingindo os lombos do vosso entendimento, seja sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Cristo. Então, aqui, antigamente, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, eles usavam túnicas bem compridas, né? Achei interessante aqui, porque o que é cingir os lombos, né? Do entendimento, ele está preparado, né? Preparado. Você está numa situação estressante, então, nós devemos estar pronto para nós, então, enfrentarmos. Então, para isso, que eles faziam o quê? Eles pegavam a parte de trás, né, da túnica e amarravam, né? Primeira coisa, né, que eles fazem é inclinar-se, né? Amarrar para que eles estejam prontos para correr, né? Para correr, fugir, né? E assim movimentar livremente. Então, nós devemos estar prontos também para agir. Se a gente cingir os nossos lombos, no nosso entendimento, né? Então, que a gente possa estar sempre sóbrio e esperando na graça de Deus. Então, cingindo, né? É, é isso, né? Para a gente poder estar preparados para fugir, né? Fugir das tentações, inclusive. Ok. Para não tropeçar, né? Então, eles faziam isso para não tropeçar nas suas vestes, quando eles iam correr, tá? Então, é isso que devemos fazer com a nossa mente, assumir o controle, colocar em condição de batalha para não tropeçarmos, adentrar a batalha requer, então, uma preparação. Então, se nós vamos entrar numa batalha, estarmos preparados, determinados, com perspectiva,
Então, fixar as nossas mentes em Cristo e nos inspirar na sua força, né? Então, em Colossenses 3, 1 e 2 também diz, portanto, foste ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não as que são aqui da terra, né? Aqui. Então, para isso, né, eu me esforço, lutando conforme a força, né, que atua poderosamente em mim. Então, é um esforço, né, que temos que fazer, né, para podermos, então, lutar, né, poderosamente. E assim também, o povo hebreu, eles lutavam com muita força, né, para poder obter, né, as terras, aquilo que eles queriam. O próprio, então, conceito, né, domínio próprio, implica então, nessa batalha, né, que devemos estar travando com o nosso eu, né, os desejos que nós não devemos satisfazer, mas sim controlar. Devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente, Jesus diz, né, e segui-lo, né? O nosso eu, né? Produz desejos que devem ser negados e controlados. Então, é se negar-se diariamente, né? Então, o caminho que nos leva ao céu, ele é estreito e repleto de tentações suicidas de abandonar esse caminho. Então, Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, essa palavra esforçar assim, como se fosse agonizar, agonizar em português, né? Então, como a gente tem que lutar mesmo, né? Com muita força, agonizar-se, né? E também Mateus, ele diz, né? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca, né? Lance longe de ti. Então, essa a fúria, né? Do domínio próprio, está atrás, né? Por trás da palavra de Jesus. O reino dos céus, ele é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Vocês estão se apoderando do reino ferozmente. Então, Paulo diz, né, que os cristãos, né, exercitar-se nesse domínio próprio, né, como os atletas gregos, nosso objetivo, né, em tudo, dominar, né, para alcançarmos a coroa incorruptível. Né? E me esmurro, né, em 1 Coríntios 9, 25, o esmurro meu corpo reduz à escravidão. Então, o domínio próprio, então, quer dizer os desejos pecaminosos, mesmo quando dói. Né? Aqui. Hum, porque eu peguei muita coisa, mas eu nem vou falar, é que eu fui anotando muita coisa, mas eu não vou falar muito aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Tá. Bom, então agora aqui eu vou falar então do último, de uma outra, a autora então coloca o exercício, né? O exercício de desenvolver o contentamento e a gratidão, né? Então, o que é a gratidão, né? É essa alegria que surge em resposta à boa vontade de Deus para conosco, em todas as suas dádivas. Então, essa alegria, ela tem o impulso de expressar o valor daquela boa vontade, né? E, e aqui, então, a gente vê que a gratidão não é um exercício só, que nem nos Estados Unidos, tem um dia de ação de graças, né? É todos os dias, né? Nós devemos ser gratos o ano todo, né? Porque Deus criou, né? Desenhou o universo para a glória dele, né?
Então, todos os prazeres não foram criados para me agradar, né? Mas sim para o Senhor, né? Toda a glória é para Ele, né? Então, o protagonista é Deus, né? Então, o Evangelho nos diz, né, que nos lembrar, né, de tudo que Ele fez por nós, né? Então deu a sua vida por nós, e a única coisa que nós merecíamos é a ira de Deus. Lembrar, então, dessa graça, né, que Deus nos dirigiu para essa direção, na misericórdia e bondade dele. E nós sentimos, então, a humildade e gratidão em vez, né, do desapontamento, o que, então, deve preencher o nosso coração. E muito bem. Então, aqui tem uma palavra aqui que fala assim: gratidão, ela faz diferença diária na vida do cristão. Ações de graça é um tipo constante que deve ser o exercício, e é um bom exercício para a língua que precisa ser domada, né? Em Efésios 5:4, né? É, quem quiser ler, acabei também nem fazendo acho que esse slide, mas quem quiser ler, pode ler esse versículo, Efésios 5:4. Eu estou com ele aqui, eu já vou ler, então. Tá, Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. É só então, isso? e aí ele fala também, né? Ações de graça, tudo dai graças, né? É, então, essas ações de graça, ele é um exercício para domar a nossa língua, né? Quando ele fala aí, né? De tudo aquilo de conversas tolas, né? Inconvenientes. Então, como que a gratidão, né? Vai nos exercitar também para isso. E ela é também um antídoto para qualquer tipo de tentação à idolatria, impureza, imoralidade, né? Em Efésios 5:3. Pois ela nos conduz ao foco do nosso coração para longe de nós mesmos e do pecado, e fixa a nossa mente em Deus. Assim como a cobiça, a conversa impura, a imoralidade, eles agem como um fermento para espalhar o mal em todos os aspectos da vida. A gratidão e as palavras graciosas detêm este fermento e temperam os corações e as mentes com a graça. Então, aqui eu tenho também um texto bem enorme, né, de caso precise de algum incentivo para ser grato. Eu tenho, assim, uma lista de versículos, depois, se vocês quiserem, depois eu posso passar, né, tudo me rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é para sempre, né, que graças a Deus nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então, tem vários textos aqui, que eu nem vou ler aqui, números, né, de gratidão, tá? Então, e, e eu queria, assim, depois eu posso passar, né? A gratidão, então, é, eu vou colocar aqui 5 passos, né, que eu elaborei. Peraí, aqui. Olha, não saiu aqui esse slide. Tá. Mas eu tinha elaborado aqui, acho que não está aqui, né? São 5 passos, 5 maneiras de nós, então, intencionalmente aumentar a gratidão, tá? É que uma pena, eu tinha feito esse slide, mas não estou conseguindo transmitir aqui agora, tá? Então, é o primeiro passo, né? O primeiro passo, ele fala aqui, né? Eu vou ler aqui.
eu vou ler aqui rapidamente, né? Que eu acho que já está acabando o meu tempo. Ele fala que aqui, ó, o primeiro passo, né, inicie seu dia em oração, né? Então, comece seu dia agradecendo a Deus, né? Porque Ele se dispôs a morrer por nós, os nossos pecados, e pelo perdão que Ele nos oferece por meio da sua morte sacrificial de Cristo, ser grato pelo seu amor e por estarmos em Cristo, por seu Filho Santo, agradecer pela sua graça, poder e pela presença do Espírito Santo e o corpo de Cristo, né, igreja? Agradecer também pela sua misericórdia, que se renova cada manhã, pela presença conosco durante o dia, e pedir ajuda a Ele, honrá-lo logo de manhã, então, ajudar a lembrar disso, né? Um minutinho aqui, que apagou aqui a tela, né? Então, o segundo passo, né, que eu não estou aqui, não está visualizando aqui, mas seria você estar meditando um atributo de Deus, né? E ficar refletindo nesse atributo de Deus no decorrer do dia, né? E algum salmo que ressalta, um texto que vai ressaltar esse atributo de Deus, estar meditando nele, agradecendo, né? Por quem ele é, né? Então, desenvolver isso. Deixa eu só aqui, ficou aqui, agora aqui a minha, minha tela, né? Mas, mas aí, depois do terceiro, deixa eu localizar aqui, só essas coisinhas mais práticas que eu tentei procurar sobre gratidão, né? É, deixa eu só localizar aqui. Vai aparecer aqui. Vamos continuar. Mas é praticamente isso, tá, mas eu não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa. Oi, Tomoco, depois você passa esses 4 passos, entendeu? Estou vendo que você não achou, né? Então você É, digita e coloca no WhatsApp, que é melhor, né? É tá, melhor. não, eu estou abrindo aqui pelo celular, não sei pifou aqui agora o notebook aqui, onde estava, né? Isso daí que eu tinha preparado, mas aí depois eu passo, né? Aqui está aqui, eu estou achando aqui no meu celular, tá? Vou ver se eu acho aqui. E Mas é isso, né? Então, meditar em Deus, seus atributos, né? E você, então, está à noite agradecendo a Deus também por tudo que Ele permitiu, né? E colocar diante do Senhor esses agradecimentos no decorrer do nosso dia, tá? Depois eu coloco para completar, tá bom, mas? Então, era isso, tá? Que eu tinha preparado. Espero que possa ter contribuído um pouquinho aí nesse estudo de contentamento. Tá bom, Tomoco, agora você tira a tela, que daí eu coloco a minha. Graças a Deus eu consegui voltar. Então tá. Nossa, eu dei um sumiço aí, gente. Eu ouvia, eu não ouvia, eu só via. Mas, enfim, deu tudo certo, consegui voltar. Eu orei tanto, eu falei, Senhor, eu estou abduzida, me ajuda. Ai, que coisa! E continua aqui aparecendo quando não devia. Vamos ouvir então um hino que era para eu ter colocado, mas Deus parece que fez de propósito. Eu vou colocar um hino que fala exatamente de gratidão. Eu não sei se eu coloquei a semana passada, mas ele é tão lindo que se eu já coloquei, gente, vale a pena ouvir de novo, tá bom? Que fala exatamente disso. A gente tem que ser grata todos os dias, porque quando a gente está enfrentando os problemas, a gente tem que ter estratégias para a gente melhorar a nossa vida e não olhar só para o problema. Eu estava ontem com o papai sofrendo lá, né, Elcinha, passando mal, né? E eu fiquei pensando, daí eu
comecei a agradecer a Deus, em vez de eu me lamentar por ele estar passando mal, comecei a agradecer a Deus pela vida dele, 102 anos, afinal de contas. Eu queria o quê? Às vezes o pessoal pensa que eu quero que o papai viva a vida eterna. Eu quero sim, eu quero que ele viva muito, mas muito mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês: papai também quer viver. Muito, muito. Achei muito interessante que eu queria. Olha aí o papai aí, ó. Ó, ele está aí, vocês estão vendo? Que lindo, Olha parabéns. ele aí, ó. Ele tá aí, ó. Pena que eu não peguei o parabéns a você, mas eu vou colocar um hino que eu acho que ele vai gostar. Vamos ver. Eu não sei se eu vou colocar, não, porque a minha tela também sumiu. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Escuta, isso aqui é pau ou não? Quer dizer, quando eu falo com Oi, cartão, pai. Oi, Fala pai. lá, Dulce. As moças todas estão, a Laís, todo mundo está te ouvindo, falando feliz aniversário. muito obrigado. Aí, ó. Parabéns. Parabéns, Deus abençoe. Aí. Amém, Amém. amém. Parabéns, querido. Um beijão. Também beijo para vocês também. Olha lá, papai. Tá Agora, veja se vocês vão ouvir, tá bom? Vão ver. Põe para ele. Agora vamos ouvir um hino, depois a gente volta a falar. Qual é o Fala hino? se estão ouvindo. Peraí, vou ouvir. Peraí. Estava caindo. Ai, Não tá. Não está ouvindo, não. Deixa eu sentar aqui. Será que Não Já está tá. ouvindo, Du. quem é? Hein? A Rosenda. Oi? Cada um que aparece, ele vê, ele fala. Aham. Tem a Rosendinha lá da igreja, tem a Laís, tem a Agora tira o som que eu vou pôr a música. Ai, peraí, eu vou tirar o som. Hoje está tudo esquisito, viu? Consigo fazer nada. Ó. Deixa, gente, eu não consigo. Tá um negócio muito estranho aqui. Não sei o que está acontecendo. Agora acho que vai. Não, não vai. Não vai. Não sei o que é. Eu Põe não no grupo, tô. depois a gente ouve, Dulce. Deixa, não estou conseguindo, tá tudo esquisito, tá? Deu um pau aqui no meu computador, tá? Mas, gente, muito obrigada por tudo. Desculpe aí o Tchau, dia. gente. Olha o papai aí, tá bem aí. Que gracinha. Ela é. A Laís, Aí, olha lá. Querido. ela está de cabelo mais curto agora. Aí ele falou, ela está de cabelo curto agora. Olha como ele reparou. Obrigado. viu? Está linda. É linda, obrigado. Obrigado. Obrigada. Tá uma Você que beleza. tá lindo. Você que tá Tá, lindo. tá uma Olha que menininha. coisa bonita. Levanta ele mais, Elcio. Oh, Levanta Deus. ele mais. Ele está muito Vamos deitado. levar. Eu vou levantar. É que é difícil do seu Tá levantar. bom, tá bom, tá bom. Deixa eu Tá bom. levantar. É difícil que eu estou sozinha aqui na sala, mas tudo bem. Mary, Deixa Só ele. tem ver duas aqui, tá caindo empregadas pra lá trás. com ela, mas é ela que tem que fazer. tá Tá caindo pra- ótimo. Tá bom, fica com Deus. Ai. Beijo, gente. Ai, Tchau. Ai, tá bom. Tchau, Deus abençoe, gente. Tchau, Amém. beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Até mais tarde, se A Deus quiser. Rosenda, isso mesmo. Beijo. Olha. Beijo, presbítero. Tá elegantérrimo, Obrigada. como Pelo menos deu sempre. para vocês verem no final. É Rosenda. verdade. Rosenda. Oi. Sempre Aí, ó.
fofo, gente. Elcinha desligou, não sei o que ela fez. É confuso, gente. Mulher, Olha, o pai mulher, que bateu a mão. tecnologia não dá certo. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Tomoco. Tchau.